Ele tinha 20 minutos para fechar um contrato bilionário com o sheik árabe, mas ninguém conseguia se comunicar. Foi quando a faxineira fez algo que deixou todos em choque. Roberto Mendes estava com as mãos tremendo quando desligou o telefone. Aos 48 anos, ele havia construído a Mendes Engenharia do zero, sobrevivido a 3 crises econômicas, enfrentado concorrentes que tentaram destruí-lo e superado 2 divórcios amargos. Mas nunca tinha sentido o pânico puro que estava sentindo naquele momento, no 25º andar do edifício no centro de São Paulo. A ligação que acabara de receber era o tipo de notícia que destrói vidas. Omar Al-Said, o sheik mais poderoso dos Emirados Árabes Unidos, estava chegando em exatos 20 minutos para fechar o maior contrato da história da empresa. 3 bilhões de reais para construir um complexo portuário revolucionário no Oriente Médio. E o tradutor de árabe que Roberto havia contratado por 15 mil reais acabara de ligar do hospital, internado com uma intoxicação alimentar severa. Senhor Mendes? A voz da secretária Carla soou pela interfone, carregada de nervosismo que espelhava o dele. Os relatórios técnicos já estão prontos, mas sobre o tradutor... Carla, me diga que você encontrou alguém. Roberto se levantou da cadeira de couro italiano e começou a andar de um lado para o outro da sala. Pela janela panorâmica, podia ver o trânsito caótico da cidade, mas hoje nem isso conseguia distraí-lo da catástrofe que se aproximava. Carla abriu a porta e entrou na sala. Era uma mulher de 35 anos, eficiente e dedicada, que trabalhava com Roberto há 8 anos. Mas hoje seu rosto estava pálido e ela segurava uma lista de papéis como se fosse uma sentença de morte. Senhor, liguei para todas as empresas de tradução da cidade. Todas estão sem tradutores de árabe disponíveis ou não conseguem chegar a tempo. Ela pausou, engolindo em seco. O melhor que consegui foi alguém que só pode vir amanhã pela manhã. Roberto parou de andar e a encarou com os olhos injetados de sangue. Carla, o sheik Omar está vindo direto do aeroporto. Ele tem reunião com o governo do Catar amanhã cedo. Se não fecharmos hoje, perdemos para sempre. E não estou falando apenas de 3 bilhões. Estou falando da nossa entrada definitiva no mercado árabe. Não era exagero. Roberto tinha investido 2 anos e 60 milhões de reais preparando essa proposta. Tinha estudado cultura árabe, adaptado todos os projetos para as especificações técnicas do Oriente Médio, contratado consultores internacionais. Era a oportunidade que poderia transformar a Mendes Engenharia em uma das maiores construtoras do mundo. Eu sei, senhor. Estou desesperada tentando encontrar uma solução. Carla olhou para a lista novamente, mas suas opções tinham se esgotado há muito tempo. Roberto voltou a andar pela sala, as mãos nos cabelos grisalhos. Ele falava inglês fluentemente, espanhol o suficiente para negócios, mas árabe era um universo completamente diferente. Tinha tentado usar aplicativos de tradução durante os preparativos, mas percebeu rapidamente que negócios dessa magnitude exigiam nuances culturais que nenhuma tecnologia conseguia capturar. E se usarmos o Google Tradutor na reunião? Roberto perguntou desesperado. Senhor, estamos falando de um sheik que movimenta bilhões de dólares. Ele vai perceber na hora que não temos preparação adequada. E além disso, contratos técnicos de engenharia têm terminologias específicas que podem causar mal-entendidos fatais. Carla tinha razão, e ambos sabiam disso. O telefone tocou. Roberto atendeu com uma esperança desesperada de que fosse alguma solução milagrosa. Era Omar Al-Said, falando no árabe melodioso que Roberto não conseguia entender uma única palavra. Yes, shukran. Foi toda a resposta que Roberto conseguiu dar antes de desligar, rezando para ter dito algo apropriado. Suas poucas palavras em árabe tinham sido decoradas na véspera. Carla, eles estão a 15 minutos de distância. 15! Roberto gritou pela primeira vez na frente da secretária. Se não conseguirmos nos comunicar adequadamente, vão achar que somos uma empresa de fundo de quintal. Vão cancelar tudo. Do lado de fora da sala, os funcionários tinham parado de trabalhar. Era a primeira vez que ouviam o chefe perder o controle completamente. Fernando, o diretor técnico, se aproximou da porta com cautela. Roberto, posso ajudar? Fernando entrou na sala.
mas seu conhecimento de árabe se limitava a algumas palavras que aprendera em viagens turísticas. Fernando, você conhece alguém que fale árabe? Qualquer pessoa? Roberto estava claramente em estado de pânico. Tenho o professor da faculdade onde fiz pós-graduação, mas ele está em congresso na Europa. E mesmo se estivesse aqui, não entende nada de engenharia. Fernando hesitou. Talvez possamos explicar a situação para o sheik? Pedir para conversarmos em inglês? Você está louco? Sheiks tradicionais como Omar valorizam protocolo e respeito cultural acima de tudo. Se chegamos aqui sem nem ao menos um tradutor adequado, vou interpretar como desrespeito total. Roberto estava andando em círculos agora. Esse tipo de investidor espera sofisticação, preparação impecável, atenção aos detalhes culturais. Patrícia, a diretora comercial, apareceu na porta. Roberto, e se explicarmos que houve uma emergência médica com o tradutor? Eles vão entender. Patrícia, Omar Al-Said cancelou reuniões em 3 países para vir aqui pessoalmente. Ele tem investimentos esperando aprovação em Dubai, projetos bilionários em andamento. Se não conseguirmos nem nos comunicar adequadamente, vão achar que somos amadores. Roberto se jogou na cadeira, derrotado. O relógio na parede marcava 2h45. Em 15 minutos, uma das famílias mais poderosas do Oriente Médio estaria sentada na sala de reuniões, esperando por uma apresentação que Roberto não conseguiria fazer. Carla tentou mais uma vez. Senhor, vou ligar para o consulado dos Emirados Árabes Unidos. Talvez tenham algum funcionário disponível. Enquanto Carla discava freneticamente, Roberto olhou pela janela e viu uma comitiva de carros pretos parando na entrada do prédio. 3 homens de trajes árabes elegantes saíram do primeiro carro, claramente importantes, claramente poderosos. O estômago de Roberto revirou. Carla, eles chegaram. O Sheik Omar está aqui e não temos tradutor. Roberto se levantou de um pulo, o pânico atingindo níveis estratosféricos. Foi nesse momento que Laila Hassan passou pelo corredor empurrando o carrinho de limpeza. Ela trabalhava no prédio há 3 anos, sempre invisível, sempre silenciosa. Era uma mulher de 38 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo simples, uniformizada com a roupa azul da empresa de limpeza. Laila tinha ouvido a confusão vinda da sala do Sr. Mendes, mas estava acostumada com reuniões estressantes e executivos gritando. Fazia parte do ambiente corporativo. Ela limpava aqueles escritórios todos os dias e já tinha visto de tudo. Pessoas chorando ao telefone, discussões acaloradas, comemorações e desespero. Mas hoje havia algo diferente no tom de voz do Sr. Mendes. Ela nunca o tinha ouvido assim, tão desesperado, tão vulnerável. Normalmente ele era educado, mas distante com ela. Cumprimentava com um aceno respeitoso quando se cruzavam nos corredores, mas nunca realmente a via como pessoa. Laila parou de limpar quando ouviu a palavra árabe, sendo repetida várias vezes, seguida de expressões de pânico total. Sua mão apertou o pano de limpeza com mais força, e ela sentiu aquela pontada familiar no peito. Árabe. Dubai. Uma vida que ela tinha deixado para trás há 6 anos e tentava esquecer todos os dias. Não tem ninguém nessa empresa maldita que fale árabe? Roberto gritou para a equipe que se reunira na sua sala. Laila se aproximou da porta, lutando contra todos os instintos que mandavam ela continuar invisível, continuar sendo apenas a faxineira que ninguém nota. Mas o desespero na voz daquele homem tocou algo profundo dentro dela. Talvez fosse memória dos próprios momentos de desespero, quando havia perdido tudo e não tinha ninguém para ajudar. Com licença? Laila bateu levemente na porta aberta, falando com um sotaque que ninguém havia notado antes. Todas as cabeças se viraram para ela como se tivessem ouvido um fantasma falar. Roberto, Carla, Fernando, Patrícia, todos olharam para a faxineira como se ela tivesse interrompido uma reunião de emergência nacional. Laila, não é hora para limpeza, Carla disse automaticamente, sem pensar. Laila respirou fundo e deu um passo para dentro da sala, sabendo que as próximas palavras mudariam sua vida para sempre. Desculpe incomodar, mas eu ouvi vocês falando sobre árabe. Roberto a olhou com impaciência mal contida, o suor escorrendo pela testa. Laila, estamos no meio de uma crise.
O sheik mais poderoso dos Emirados Árabes Unidos está subindo agora. Eu sei, senhor. É por isso que vim falar. Layla pausou, reunindo toda a coragem que tinha. Eu falo árabe fluentemente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que havia escutado direito. Carla abriu a boca, mas não saiu som algum. Fernando e Patrícia trocaram olhares incrédulos. Você... o quê? Roberto finalmente conseguiu falar, a voz rouca. Eu disse, eu falo árabe fluentemente, senhor. Nasci no Líbano, morei nos Emirados Árabes Unidos por 15 anos. Leila manteve a voz firme, mas por dentro sentia como se estivesse saltando de um penhasco, sem saber onde iria aterrissar. Roberto a estudou como se a estivesse vendo pela primeira vez. E, de certa forma, estava mesmo. Durante 3 anos, Layla Hassan havia sido apenas parte da paisagem, alguém que limpava sua sala enquanto ele estava em reuniões, que esvaziava seu lixo e passava aspirador no tapete. Agora, de repente, ela estava oferecendo para salvá-lo da maior crise profissional da sua vida. Você tem certeza absoluta? Roberto perguntou, a voz ainda carregada de descrença e desespero. Tenho certeza. Nasci em Beirute, morei em Dubai por 15 anos. Trabalhei em empresas de construção civil nos Emirados. Layla sentiu o coração disparar. Estava oferecendo para voltar a um mundo que tinha jurado nunca mais fazer parte. Do corredor, chegou o som de vozes conversando em árabe. Os investidores tinham chegado ao andar. O elevador executivo se abriu e 3 homens elegantemente vestidos saíram, liderados por Omar Al-Said, um homem imponente de 45 anos, trajando a túnica branca tradicional e o lenço perfeitamente ajustado. Roberto olhou para Layla, depois para a equipe, depois para o relógio na parede. Não tinha escolha. Era confiar em uma faxineira ou perder 3 bilhões de reais e o sonho de uma vida inteira. Carla, leve Layla para o banheiro executivo. Arranje uma roupa adequada, rapidamente. Patrícia, prepare uma pasta com nossos materiais. Fernando, receba os árabes na recepção e ganhe tempo. Roberto respirou fundo, tomando a decisão mais arriscada da sua carreira. Layla, espero que você saiba mesmo o que está fazendo. Layla assentiu, mas por dentro estava tremendo. Não era apenas sobre traduzir uma reunião de negócios. Era sobre voltar a ser quem ela um dia foi. Sobre tocar em feridas que ainda sangravam. Sobre enfrentar um passado que a havia destruído. Enquanto Carla a levava correndo para se arrumar, Layla ouviu os árabes sendo recebidos na recepção. Suas vozes eram educadas, refinadas, exatamente como ela lembrava dos executivos com quem costumava trabalhar. E pela primeira vez em 6 anos, Layla Hassan se preparava para voltar ao mundo corporativo. Não como a engenheira civil que um dia foi, mas como a tradutora improvisada que podia salvar ou arruinar a empresa de Roberto Mendes. O destino de 3 bilhões de reais estava nas mãos de uma faxineira que guardava segredos que ninguém imaginava. Carla praticamente arrastou Layla pelo corredor em direção ao banheiro executivo, os saltos ecoando no mármore polido como batidas de martelo. Layla nunca tinha pisado naquela parte do prédio. Era um mundo diferente do subsolo, onde ficava o vestiário dos funcionários da limpeza. Aqui, tudo era luxuoso, moderno, intimidador como um museu caro. Layla, você tem certeza absoluta que fala árabe? Porque se isso der errado, o Sr. Mendes vai nos demitir na hora. Carla abriu a porta do banheiro executivo, que era maior que o quarto onde Layla morava com a filha. Layla olhou no espelho e viu o reflexo de uma mulher de 38 anos, cansada, com rugas ao redor dos olhos que não existiam 6 anos atrás. O uniforme azul da empresa de limpeza a fazia parecer exatamente o que ela havia se tornado. Invisível, descartável, sem importância. Tenho certeza, Carla. Trabalhei na Al Futtaim Construction, em Dubai, por 8 anos. Era engenheira de projetos. As palavras saíram antes que Layla pudesse se arrepender de ter dito. Carla parou no meio do movimento de abrir o armário com roupas de emergência que a empresa mantinha para situações imprevistas. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados. Você era o quê? É uma longa história. Agora precisamos focar na reunião. Layla evitou entrar em detalhes.
Não era hora de explicar como uma ex-engenheira tinha virado faxineira, como uma vida inteira tinha desmoronado em questão de meses. Carla tirou do armário um blazer cinza, uma blusa branca e uma saia social preta. Vista isso, rapidamente. Eles já devem estar na sala de reuniões questionando onde estamos. Enquanto Leila se trocava, podia ouvir sua própria respiração acelerada, ecoando no banheiro luxuoso. Fazia 6 anos que não usava roupas sociais, 6 anos que não participava de uma reunião corporativa, 6 anos que não falava árabe profissionalmente. Era como voltar a andar de bicicleta depois de um acidente grave. Laila, preciso saber a verdade. Você realmente entende de negócios? Porque eles vão falar sobre contratos, investimentos, termos técnicos de engenharia que eu nem sei pronunciar. Carla estava visivelmente nervosa, claramente preocupada com as consequências se tudo desse errado. Leila ajustou o blazer e se olhou no espelho novamente. A transformação era impressionante, quase assustadora. De repente, ela não parecia mais uma faxineira vestida de executiva. Parecia uma executiva de verdade, como se os últimos 6 anos tivessem sido apenas um pesadelo prolongado. Carla, durante 8 anos eu gerenciei projetos de centenas de milhões de reais. Coordenei equipes multinacionais, negociei com os maiores grupos empresariais do Golfo Pérsico. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Leila respirou fundo, sentindo algo dentro dela despertar depois de anos adormecido. Mas preciso de 5 minutos sozinha antes da reunião, para me preparar mentalmente. Não temos 5 minutos. Os árabes estão esperando e Roberto está tendo um ataque de nervos. Carla, se você quer que eu faça isso direito, que eu salve essa empresa do maior vexame da história, preciso desses 5 minutos. Confie em mim. Carla hesitou, estudando o rosto de Laila. Havia algo diferente na postura dela, na voz, na forma como falava. Era como se uma pessoa completamente diferente tivesse emergido de dentro do uniforme de faxineira. 5 minutos. Não mais que isso. Carla saiu correndo, deixando Laila sozinha no banheiro. Laila se sentou na poltrona de couro e fechou os olhos. Precisava fazer uma viagem no tempo. Precisava encontrar a Laila Hassan, que morava em um apartamento elegante em Dubai Marina, que falava árabe todos os dias, que negociava com os maiores grupos empresariais dos Emirados, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela lembrou das reuniões na sede da Al Futtaim em Dubai. Conhecia bem o estilo daquela cultura empresarial. Sheiks como Omar eram tradicionalmente conservadores, valorizavam protocolo e elegância acima de tudo. Qualquer deslize, qualquer demonstração de amadorismo, e a reunião estaria perdida antes mesmo de começar. Laila abriu os olhos e se levantou. Era hora de voltar a ser quem ela realmente era, mesmo que por algumas horas. Mesmo que isso significasse tocar em feridas que ainda sangravam. Do lado de fora, Roberto caminhava nervosamente pelo corredor como um leão enjaulado. Fernando estava na recepção tentando entreter os árabes com café, mas Roberto sabia que homens como Omar não tinham paciência para enrolação. Eles vinham fazer negócios, não socializar. Roberto, você tem certeza disso? Patrícia sussurrou quando Carla voltou sem Laila. Apostar tudo em uma faxineira? E se ela não souber realmente? E se for apenas árabe básico de casa? Patrícia, você tem alguma ideia melhor? Porque eu aceito qualquer sugestão neste momento. Roberto estava suando através do terno de R$ 4.000. Carla se aproximou com uma expressão que misturava surpresa e nervosismo. Roberto, preciso te contar uma coisa. Leila disse que era engenheira de projetos na Al Futtaim, em Dubai, durante 8 anos. Roberto parou de andar como se tivesse batido em uma parede invisível. O quê? Como assim? Ela disse que gerenciava projetos de centenas de milhões de reais. Roberto, talvez ela realmente saiba o que está fazendo. Talvez não seja apenas uma faxineira. Antes que Roberto pudesse processar completamente essa informação, Laila apareceu no corredor. A transformação era tão dramática que por um segundo ninguém a reconheceu. O blazer cinza caía perfeitamente nos ombros. A postura estava ereta, confiante. Ela não caminhava mais como alguém pedindo desculpas por existir. Ela caminhava como alguém que sabia exatamente onde estava indo. Senhor Mendes, Laila disse, e até sua voz soava diferente, mais firme
mais profissional, carregada de uma autoridade que não combinava com a imagem que eles tinham dela. Estou pronta. Roberto a estudou por um momento. Havia algo na presença dela que ele não tinha notado antes, algo que ia muito além de roupas caras e postura ereta. Era uma confiança natural, uma elegância que não se aprende em cursos ou se compra em lojas. Laila, antes de entrarmos na sala, preciso saber uma coisa. Você realmente pode fazer isso? Esta reunião vale o futuro da empresa. Se der errado... Laila o olhou diretamente nos olhos, sem piscar, sem hesitar. Senhor Mendes, durante 8 anos eu coordenei alguns dos maiores projetos de infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos. Trabalhei diretamente com sheiks, ministros e os maiores investidores do Golfo Pérsico. Eu sei exatamente como lidar com homens como Omar. O queixo de Roberto literalmente caiu. Que empresa era essa Al Futtaim? Uma das maiores construtoras dos Emirados. Projetos de bilhões de dólares. Reportava diretamente para o conselho em Dubai. Laila pausou, vendo o choque nos rostos de todos. Mas isso é passado. Hoje estou aqui para ajudar você. Patrícia sussurrou para Carla. Como uma ex-engenheira da Al Futtaim vira faxineira. Isso não faz sentido nenhum. Laila ouviu o comentário, mas escolheu não responder. Não era hora para explicações. Podemos ir? Sheiks tradicionais não gostam de esperar. E quanto mais tempo perdemos, mais eles vão questionar nossa seriedade. Roberto assentiu, ainda processando a revelação. Eles caminharam em direção à sala de reuniões, e Laila podia sentir os olhares curiosos da equipe. Sabia que depois dessa reunião, tudo mudaria para sempre. Não haveria como voltar a ser invisível. Não haveria como fingir que era apenas uma faxineira comum. A verdade tinha uma forma cruel de vir à tona nos momentos mais inesperados. Quando abriram a porta da sala de reuniões, Laila viu 3 homens elegantemente vestidos conversando em árabe. Omar, agora de perto, era ainda mais imponente do que parecia de longe. Tinha a presença natural de quem comandava impérios, o olhar penetrante de quem tomava decisões de bilhões todos os dias. Laila os cumprimentou em árabe perfeito, usando a saudação tradicional mais respeitosa da cultura árabe. Os 3 árabes se viraram simultaneamente. Omar levantou as sobrancelhas, claramente surpreso com a fluência impecável e o protocolo correto. Seus 2 acompanhantes pararam de conversar. Um terceiro homem, que Laila reconheceu como um advogado pela postura, a estudou com interesse renovado. Era como assistir a um interruptor sendo ligado. Laila não estava mais falando como uma faxineira que sabia algumas palavras em árabe. Estava falando como alguém que viveu, trabalhou e respirou aquela cultura por anos. Roberto estava parado ao lado de Laila, completamente perdido na conversa, mas impressionado com a naturalidade dela. Era como se ela tivesse renascido na frente dos olhos dele, como se a pessoa que conhecia há 3 anos fosse apenas uma sombra da mulher que estava vendo agora. Omar se aproximou e estendeu a mão com o respeito que se dá a um igual. A conversa continuou em árabe por alguns minutos, e Roberto percebeu que não era apenas tradução básica. Laila estava conduzindo uma conversa social sofisticada, estabelecendo conexão e confiança, fazendo exatamente o que um negociador internacional experiente faria. O que vocês estão conversando? Roberto sussurrou para Laila. Questões sociais. Ele está comentando sobre a vista da cidade, elogiando o escritório, perguntando sobre minha formação e família. É protocolo padrão. Eles estão me avaliando para decidir se vocês são sérios o suficiente para fazer negócios. Laila respondeu baixinho, sem perder o sorriso profissional. O segundo árabe disse algo que claramente indicava impaciência para começar os negócios. Khalid quer partir para a reunião. Ele tem compromissos em Abu Dhabi amanhã cedo. Laila traduziu. Roberto se endireitou, tentando recuperar algum controle da situação. Perfeito. Vamos começar então. Laila se posicionou estrategicamente entre Roberto e os árabes. E pela primeira vez em 6 anos, ela se sentiu completamente em casa. Aquele era seu elemento natural, seu habitat original. Não era apenas sobre idioma. Era sobre entender culturas, facilitar negócios, construir pontes entre mundos diferentes. E os árabes claramente estavam impressionados. Omar fazia anotações com interesse genuíno. Khalid parou completamente de olhar o relógio.
O terceiro homem sussurrava comentários positivos que Laila traduzia com modéstia estratégica. Roberto percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Laila não era apenas uma tradutora competente, ou mesmo uma ex-engenheira disfarçada. Ela era uma ponte cultural perfeita, uma mulher que entendia tanto o lado brasileiro quanto o árabe melhor que qualquer consultor que ele já havia contratado. A faxineira invisível tinha desaparecido para sempre no momento em que abriu a boca e falou árabe como uma nativa. Laila Hassan estava de volta ao mundo que um dia foi seu, e desta vez estava determinada a não deixar ninguém a destruir novamente. Roberto começou sua apresentação em inglês, pausando a cada frase para Laila traduzir. Mas rapidamente percebeu que Laila não estava apenas traduzindo palavra por palavra. Ela estava melhorando, refinando, tornando tudo mais elegante e persuasivo. Como se estivesse traduzindo não apenas o idioma, mas a própria intenção por trás das palavras. Quando Roberto mencionou números de faturamento, Laila não apenas traduziu. Ela contextualizou, explicou o mercado brasileiro, comparou com empresas dos Emirados que eles conheciam. Quando ele falou sobre planos de expansão, ela adicionou detalhes sobre regulamentações que demonstravam conhecimento profundo do assunto. Omar fez uma pergunta complexa sobre impostos brasileiros, e Laila não apenas traduziu para Roberto. Ela respondeu diretamente, demonstrando compreensão técnica que deixou o sheik visivelmente impressionado. Seus olhos se iluminaram com interesse genuíno, e ele fez algumas anotações em árabe no seu caderno de couro. Laila. Roberto sussurrou durante uma pausa quando os árabes conversavam entre si. Você não está apenas traduzindo. Você está vendendo melhor que eu. Laila sorriu, e era um sorriso confiante que ninguém da equipe brasileira tinha visto antes. É assim que se faz negócios com árabes, Sr. Mendes. Eles precisam sentir que você entende completamente o mundo deles. Tradução literal não basta. Precisa haver conexão cultural verdadeira. A reunião continuou, e Roberto percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Laila não era apenas uma tradutora competente ou mesmo uma ex-engenheira disfarçada. Ela era uma negociadora nata, uma mulher que entendia tanto o lado brasileiro quanto o árabe, melhor que qualquer consultor que ele já havia contratado. E os árabes claramente estavam fascinados. Khalid estava tomando notas detalhadas. Omar fazia perguntas cada vez mais específicas, testando o conhecimento técnico que Laila demonstrava. O terceiro homem, apresentado como Rashid, o advogado especialista em contratos internacionais, sussurrava comentários positivos que Laila traduzia com modéstia estratégica. O que eles estão dizendo? Roberto perguntou quando os três árabes discutiam animadamente entre si. Eles estão impressionados com o nível de preparação técnica e cultural da apresentação. Omar comentou que raramente encontra empresas brasileiras que entendem tanto sobre protocolos dos Emirados. Laila pausou, traduzindo mais comentários. Khalid disse que a estrutura financeira que vocês propuseram é mais sofisticada do que esperavam de uma empresa sul-americana. Roberto sentiu uma mistura de orgulho e confusão. Ele não se lembrava de ter proposto nenhuma estrutura financeira particularmente sofisticada. Quando olhou para Laila com questionamento, ela apenas piscou discretamente. Omar se dirigiu diretamente a Laila em árabe, fazendo uma pergunta longa e detalhada que claramente era técnica e importante. Ele quer saber sobre nossa experiência específica com projetos portuários em clima tropical, questões de corrosão por maresia e como lidamos com logística de materiais importados em projetos de grande escala, Laila traduziu. São questões muito específicas de engenharia. Roberto hesitou. Ele tinha experiência com projetos portuários, mas não sabia se tinha as respostas técnicas específicas que um sheik experiente estaria esperando. Posso responder? Laila perguntou discretamente. Roberto assentiu, curioso para ver onde isso levaria. Laila se dirigiu a Omar em árabe, falando por vários minutos com gestos técnicos e desenhos rápidos no papel. Roberto via o sheik assentindo, fazendo perguntas de acompanhamento, claramente satisfeito com o nível de detalhamento das respostas. O que você disse? Roberto perguntou quando Laila terminou. Expliquei nossos protocolos para tratamento anticorrosão em ambiente marinho,
Citei 3 projetos similares que coordenei em Dubai e Abu Dhabi e detalhei como organizamos cadeias de suprimento para materiais europeus em obras no Golfo Pérsico. Layla pausou. Adaptei a experiência dos meus projetos anteriores para os contextos brasileiros relevantes. Roberto arregalou os olhos. Você fez o quê? Usei minha experiência real de 8 anos, gerenciando projetos similares nos Emirados, para responder às preocupações técnicas legítimas dele. Tudo que disse é verdade, apenas adaptado para mostrar como se aplicaria aos projetos da Mendes Engenharia. Antes que Roberto pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Omar fez outra pergunta em árabe, desta vez dirigida especificamente a Layla. Ele quer saber qual é minha função exata na empresa e há quanto tempo trabalho diretamente com projetos internacionais. Layla traduziu, visivelmente nervosa pela primeira vez. Roberto olhou para ela, depois para Omar, depois de volta para ela. Era o momento da verdade. Ele poderia dizer que ela era uma tradutora contratada para a ocasião, ou diga a ele. Roberto decidiu impulsivamente que você é nossa nova diretora de projetos internacionais, especialista em mercados do Oriente Médio. Layla o olhou com choque genuíno. Senhor Mendes, eu não posso... Pode e vai, Roberto sussurrou. Layla, nos últimos 40 minutos você demonstrou mais conhecimento sobre negócios internacionais do que minha equipe inteira em 2 anos. Se Omar está impressionado com você, então você oficialmente se tornou nossa diretora de projetos internacionais. Layla respirou fundo e se dirigiu a Omar em árabe, explicando sua nova posição. Roberto viu o sheik sorrir pela primeira vez na reunião, claramente satisfeito com a resposta. O que ele disse? Roberto perguntou. Disse que está impressionado com nossa visão empresarial em contratar especialistas que realmente entendem os mercados que queremos atingir, e que isso demonstra seriedade e profissionalismo que ele não esperava encontrar no Brasil. Layla pausou, ainda processando sua súbita promoção. Ele quer saber se posso acompanhar pessoalmente a implementação do projeto. Roberto não hesitou. Diga que sim. As próximas 2 horas passaram como um borrão de negociações técnicas, discussões financeiras e ajustes contratuais. Layla transitava entre português e árabe com naturalidade impressionante, explicando conceitos complexos, mediando diferenças culturais e ocasionalmente sugerindo modificações que beneficiavam ambas as partes. Quando Omar mencionou preocupações sobre cronogramas, Layla não apenas traduziu, mas propôs um sistema de marcos intermediários baseado em práticas que havia visto funcionar em projetos dos Emirados. Quando surgiu uma questão sobre garantias bancárias, ela explicou diferenças entre regulamentações brasileiras e árabes que Roberto nem sabia que existiam. De onde você tirou todo esse conhecimento? Roberto sussurrou durante outra pausa. 8 anos coordenando projetos entre empresas dos Emirados e fornecedores internacionais. Você aprende sobre sistemas bancários, regulamentações, protocolos culturais, tudo. Layla estava claramente em seu elemento agora. É como andar de bicicleta. Você nunca esquece completamente. Omar fez o que claramente era uma proposta final, falando diretamente com Layla por vários minutos. Suas expressões eram sérias, profissionais, mas havia um respeito evidente na forma como se dirigia a ela. Ele está oferecendo o contrato, Layla traduziu, mal conseguindo conter a emoção. 3 bilhões de reais para o projeto inicial, com possibilidade de expansão para outros projetos nos próximos 5 anos. Mas o quê? Roberto perguntou, o coração disparando. Ele quer que eu seja a gerente principal do projeto pelo lado brasileiro. Disse que só aceita fechar se eu garantir que vou supervisionar pessoalmente toda a implementação. Layla olhou para Roberto com uma expressão que misturava esperança e terror. Ele não confia no projeto sem mim envolvida diretamente. Roberto olhou para a mulher que 3 horas antes era sua faxineira invisível e que agora estava sendo solicitada pessoalmente por um dos sheiks mais poderosos dos Emirados para gerenciar o maior projeto da história da sua empresa. Layla, ele disse finalmente. Aceite. Aceite tudo. Layla se dirigiu a Omar em árabe e Roberto viu o sheik sorrir amplamente pela primeira vez. Ele se levantou, estendeu a mão para Roberto e disse algo em inglês pausado mas claro. Mr. Mendes, you have excellent team.
We make good business together. Que significa: Senhor Mendes, você tem uma equipe excelente. Vamos fazer bons negócios juntos. Depois se dirigiu a Layla em árabe, claramente elogiando algo que a fez corar ligeiramente. O que ele disse? Roberto perguntou. Disse que raramente encontra profissionais que combinam competência técnica com verdadeiro entendimento cultural e que está ansioso para trabalhar comigo nos próximos anos. Layla pausou, ainda processando a realidade do que acabara de acontecer. Roberto, acabamos de fechar 3 bilhões de reais. Quando os árabes finalmente se levantaram para sair, prometendo retornar na semana seguinte com toda a documentação legal, Omar se aproximou de Layla mais uma vez. Ele disse algo em árabe que a fez ficar visivelmente emocionada. O que foi? Roberto perguntou depois que eles saíram. Ele disse que eu me lembrou da filha dele, que também é engenheira e trabalha em Dubai. Disse que espera que eu considere visitar os Emirados para conhecer outros projetos da família. Layla se sentou pesadamente na cadeira, o peso da transformação finalmente a atingindo. Roberto, 3 horas atrás eu era faxineira. Agora sou diretora de projetos internacionais de uma empresa que acabou de fechar o maior contrato da sua história. Roberto se sentou ao lado dela, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Layla, preciso saber a verdade completa. Como uma engenheira com seu nível de experiência e conhecimento acabou trabalhando como faxineira? O que realmente aconteceu em Dubai? Layla olhou para as próprias mãos, e pela primeira vez desde que colocara o blazer, Roberto viu vulnerabilidade genuína nos olhos dela. Era hora de contar a história completa. A verdadeira razão pela qual uma das mentes de engenharia mais brilhantes dos Emirados havia acabado limpando escritórios no Brasil. E Roberto percebia que essa resposta definiria não apenas o futuro da parceria profissional deles, mas também se ele poderia realmente confiar nela com 3 bilhões de reais e o futuro da sua empresa. Layla olhou para as próprias mãos por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem para abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. O silêncio na sala de reuniões era pesado, carregado de expectativa e tensão. Roberto esperava pacientemente, percebendo que estava prestes a ouvir uma história que explicaria como uma das mentes mais brilhantes que já conhecera havia se tornado invisível em sua própria empresa. Roberto! Layla começou finalmente, a voz mais baixa que o normal. Meu nome completo é Layla Hassan Al-Mansouri. Durante 15 anos, construí uma carreira nos Emirados Árabes Unidos que achei que duraria para sempre. Ela pausou, respirando fundo como quem se prepara para mergulhar em águas profundas e perigosas. Trabalhei para Al Futtaim Construction por 8 anos, como disse. Comecei como engenheira júnior e me tornei gerente de projetos internacionais. Coordenava obras de centenas de milhões de reais, tinha uma equipe de 50 pessoas, morava em um apartamento com vista para o Burj Khalifa. A voz dela ganhou um tom de nostalgia dolorosa. Era a vida que sempre sonhei ter. Roberto se inclinou para a frente, fascinado e preocupado com onde essa história levaria. Mas há 6 anos, minha vida inteira desmoronou em questão de semanas. Layla olhou pela janela, como se pudesse ver o passado se desenrolando lá fora. Meu marido, Khalil, era sócio de uma empresa de investimentos imobiliários. Eu não participava dos negócios dele. Vivia focada nos meus projetos, confiava completamente. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas sua voz permaneceu firme. Um dia, a polícia de Dubai bateu na nossa porta às 5 da manhã. Khalil estava sendo preso por fraude financeira, lavagem de dinheiro e sonegação que durara 5 anos. Havia desviado mais de 200 milhões, dinheiro de investidores, incluindo várias famílias importantes dos Emirados. Roberto sentiu o estômago revirar. Começava a entender a magnitude da catástrofe que havia destruído a vida dela. Como esposa dele, fui automaticamente investigada também. Todos os nossos bens foram congelados. Casa, carros, contas bancárias, investimentos. Tudo. Layla limpou uma lágrima que insistia em escapar. Durante 6 meses vivi sob investigação constante. Não podia sair do país, não podia acessar nosso dinheiro, não podia trabalhar. Mas você foi inocentada? Roberto perguntou, já sabendo a resposta pelo tom dela. Completamente. A investigação comprovou que eu não sabia de nada,
que nunca participei ou me beneficiei conscientemente dos crimes dele. Mas isso não importou. A amargura na voz de Laila era palpável. Nos Emirados, reputação é tudo. Mesmo sendo inocente, meu nome estava para sempre associado ao maior escândalo financeiro de Dubai em anos. Laila se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de São Paulo que a havia acolhido quando não tinha mais nada. A Al Futtaim me demitiu uma semana depois da prisão do Khalil, oficialmente por reestruturação, mas todos sabiam o verdadeiro motivo. Nenhuma empresa dos Emirados queria me contratar. Meu nome nos jornais era veneno para qualquer empregador. E sua filha? Você mencionou uma filha, Roberto lembrou. Yasmin, ela tinha 10 anos quando tudo aconteceu. A voz de Laila quebrou ligeiramente. Ver a filha de 10 anos ser expulsa da escola particular, perder as amigas, assistir a mãe ser humilhada publicamente, foi devastador para ela. Roberto sentia o peso da tragédia que essa mulher havia enfrentado. Como vocês sobreviveram? Durante 1 ano, vivemos da caridade de alguns amigos fiéis e da minha irmã, que morava em Beirute. Mas era insustentável. Yasmin estava desenvolvendo depressão. Eu não conseguia trabalho em lugar nenhum do Oriente Médio. Laila se virou para Roberto. Foi quando minha irmã sugeriu que viéssemos para o Brasil. Disse que aqui ninguém conheceria nossa história, que poderíamos recomeçar. E por que especificamente o Brasil? Minha irmã havia casado com um brasileiro e morava em São Paulo há 10 anos. Ela garantiu que me ajudaria nos primeiros meses, que o mercado de engenharia aqui estava crescendo. Laila deu um sorriso amargo. O que ela não sabia é como seria difícil para uma engenheira árabe, sem contatos locais e com lacunas no currículo, conseguir trabalho aqui. Roberto começava a entender a dimensão completa da jornada dela. Cheguei ao Brasil há 6 anos com Yasmin e 2 malas. Minha irmã nos acolheu por alguns meses, mas ela também tinha dificuldades financeiras. Eu precisava trabalhar urgentemente. Laila voltou a se sentar. Mandei currículos para todas as construtoras de São Paulo. Expliquei minha situação. Ofereci meus serviços, até propus trabalhar como estagiária para provar minha competência. E ninguém te deu uma chance? Roberto, quando as empresas pesquisavam meu nome, encontravam todas as notícias sobre o escândalo em Dubai. Mesmo explicando que fui inocentada, ninguém queria correr o risco. A frustração ainda era evidente na voz dela. Algumas empresas nem responderam. Outras disseram educadamente que não tinham perfil adequado para uma profissional com minha experiência. Roberto balançou a cabeça, indignado com a injustiça. Depois de 8 meses tentando trabalhar como engenheira, nosso dinheiro acabou completamente. Yasmin precisava de escola, comida, roupa, medicamentos para a depressão que desenvolvera. Laila respirou fundo. Foi quando vi um anúncio da empresa de limpeza que presta serviços para este prédio. Pagavam salário mínimo, mas ofereciam plano de saúde e vale alimentação. Laila, Roberto disse baixinho, finalmente entendendo a coragem que ela havia demonstrado. Você aceitou trabalhar como faxineira para sustentar sua filha. Era trabalho honesto, Roberto, e eu precisava urgentemente. Yasmin estava indo para uma escola pública que não oferecia o suporte que ela precisava, e eu estava desesperada. Ela pausou. Durante 3 anos, limpei escritórios todas as manhãs e estudei português e regulamentações brasileiras todas as noites, esperando uma oportunidade de voltar à engenharia. E Yasmin, como ela está agora? O rosto de Laila se iluminou pela primeira vez na conversa. Melhor. Muito melhor. Ela está no último ano do ensino médio, aprendeu português perfeitamente, tem amigos, quer estudar arquitetura na USP. O orgulho na voz dela era evidente. Ela não sabe de tudo o que aconteceu hoje, mas vai ficar radiante quando eu contar. Roberto se levantou e caminhou até onde Laila estava sentada. Laila, você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. O que você fez hoje não foi apenas salvar minha empresa. Você provou que talento verdadeiro sempre encontra uma forma de brilhar. Roberto, há uma coisa que preciso te dizer. Laila olhou diretamente nos olhos dele. Durante esses 3 anos limpando escritórios, ouvi centenas de reuniões, aprendi sobre dezenas de empresas, observei como negócios são conduzidos no Brasil. Não foi apenas tempo perdido. Foi uma educação completa sobre o mercado brasileiro.
Roberto sorriu. Você estava se preparando para esta oportunidade sem nem saber. Exatamente. E a outra coisa. Laila hesitou. Khalil ainda está preso em Dubai. Deve ser solto no ano que vem. Existe uma pequena possibilidade de que ele tente me encontrar, ou que o escândalo volte à tona se nossa parceria com Omar se tornar muito pública. Roberto a estudou cuidadosamente. Leila, você está preocupada que seu passado possa prejudicar os negócios? Estou preocupada que tudo que construímos hoje possa desmoronar se a história vier à tona. Omar Al-Said tem contatos em Dubai. Se ele descobrir sobre Khalil... Laila, Roberto a interrompeu. Vou te fazer uma pergunta direta. E quero uma resposta completamente honesta. Você fez algo errado? Participou de qualquer crime? Nunca. Juro pela vida da minha filha que nunca participei ou soube de nada que Khalil fazia. Então não temos nada a temer. Você foi vítima, não criminosa. E qualquer pessoa decente entenderá isso. Roberto se aproximou da mesa. Além disso, Omar passou 3 horas avaliando você hoje. Ele viu sua competência, sua integridade, sua classe. Se a história vier à tona, tenho certeza de que ele entenderá. Laila sorriu, mas ainda havia preocupação nos olhos dela. Roberto, você tem certeza de que quer me dar essa oportunidade? É muito arriscado para você. Laila, em 6 horas você fechou o maior contrato da história da minha empresa. Impressionou um dos sheiks mais exigentes dos Emirados e me mostrou uma visão de mercado internacional que eu nunca tive. Roberto se sentou ao lado dela. O risco seria não te dar essa oportunidade. E se eu não conseguir? E se eu não conseguir estar à altura do que prometi? Roberto a olhou com a convicção de quem tinha acabado de descobrir um diamante. Laila, você coordenou projetos de centenas de milhões nos Emirados. Sobreviveu à destruição completa da sua vida e reconstruiu tudo do zero. Criou uma filha sozinha em um país estrangeiro. Aprendeu um novo idioma, uma nova cultura, e ainda assim manteve toda a sua competência técnica intacta. Ele pausou, deixando as palavras fazerem efeito. Se você conseguiu fazer tudo isso, gerenciar um projeto de 3 bilhões com o apoio de uma empresa inteira será fácil. Laila sentiu lágrimas de gratidão nos olhos. Pela primeira vez em 6 anos, alguém estava apostando nela não apesar do seu passado, mas por causa da força que ela havia demonstrado ao superá-lo. Roberto, preciso te fazer uma promessa. Laila se levantou, estendendo a mão. Vou dar tudo de mim para fazer esta parceria funcionar. Não apenas pelos 3 bilhões, mas para provar que segundas chances realmente existem. Roberto apertou a mão dela, sabendo que estava selando não apenas uma parceria empresarial, mas o início de uma amizade que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Laila, bem-vinda de volta ao mundo onde você sempre pertenceu. Do lado de fora da sala, Carla, Fernando e Patrícia esperavam ansiosos para saber o resultado da conversa. Quando Roberto e Laila saíram, ambos sorrindo, souberam que algo extraordinário tinha acontecido. A faxineira invisível havia se tornado oficialmente a diretora de projetos internacionais da Mendes Engenharia. E todos sabiam que nada mais seria como antes. 3 meses depois da reunião que mudara tudo, Laila estava em seu novo escritório no 23º andar, revisando os contratos preliminares que haviam chegado de Dubai naquela manhã. A mesa de vidro estava coberta de documentos em português e árabe, evidência concreta de como a Mendes Engenharia havia se transformado desde que ela se tornara diretora de projetos internacionais. Mas naquela manhã de quinta-feira, Laila não conseguia se concentrar completamente nos números. Estava olhando pela janela, observando a movimentação da cidade, ainda processando a velocidade com que sua vida havia mudado. 3 meses atrás, ela chegava ao trabalho às 5 da manhã, carregando produtos de limpeza. Hoje tinha 2 assistentes, um salário que multiplicava por 15 o que ganhava antes, e reuniões marcadas com executivos de empresas multinacionais. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Marina, sua assistente executiva principal, uma jovem de 26 anos, formada em engenharia civil pela Poli-USP, que falava 3 idiomas e havia trabalhado em consultorias internacionais antes de se juntar à equipe que Laila estava construindo. Laila, chegaram mais 2 propostas esta manhã.
Uma do grupo alemão Siemens e outra de um consórcio italiano que quer investir no setor de energia solar. Marina colocou as pastas organizadas sobre a mesa. E o Roberto quer falar com você quando tiver um momento. Disse que é sobre algo importante. Laila sorriu, ajustando os óculos de grau que havia voltado a usar desde que retomara a vida executiva. Diga ao Roberto que estou livre agora. E Marina, pode remarcar minha reunião das 3? Quero revisar essas propostas com calma antes de tomar qualquer decisão. Marina assentiu e saiu, deixando Laila sozinha mais uma vez. Ela pegou a primeira pasta, mas antes de abrir, permitiu-se um momento de reflexão. A transformação não havia sido apenas profissional. Sua vida pessoal também estava completamente diferente. Yasmin, agora com 16 anos e no último ano do ensino médio, estava florescendo como nunca antes. Suas notas estavam entre as melhores da turma, e ela havia conseguido uma bolsa parcial para um cursinho preparatório para o vestibular. Mais importante, ela havia recuperado a confiança em si mesma e no futuro. Laila havia se mudado para um apartamento amplo na Vila Madalena, com 3 quartos e uma vista linda da cidade. Yasmin tinha seu próprio quarto decorado e um escritório para estudar, e Laila havia montado um home office completo para os dias em que precisava trabalhar em casa. Era uma vida que ela nem sonhava ser possível novamente. Seu telefone tocou, interrompendo as reflexões. Era uma ligação internacional. Laila Hassan Al-Mansuri. Ela atendeu no modo profissional que havia retomado naturalmente. Laila, é Omar Al-Said. Como você está? A voz do sheik soava alegre e familiar do outro lado da linha. Senhor Omar, que surpresa! Estou muito bem, obrigada. Como posso ajudá-lo? Omar continuou em árabe, mas Laila mentalmente processava enquanto ouvia. Ele estava ligando para convidá-la para uma conferência internacional sobre infraestrutura no Oriente Médio, que aconteceria em Abu Dhabi no mês seguinte. Queriam que ela fosse uma das palestrantes principais, representando as melhores práticas brasileiras em projetos internacionais. É uma honra enorme, Sr. Omar, mas preciso conversar com meu sócio antes de confirmar. Laila respondeu diplomaticamente. Claro, mas Laila, posso dizer uma coisa? Nos últimos 3 meses você se tornou uma referência no mercado dos Emirados para parcerias com o Brasil. Seu nome é respeitado nos melhores círculos empresariais de Dubai e Abu Dhabi. Quando desligou, Laila ficou alguns minutos absorta. 3 meses atrás, seu nome estava associado a escândalo e vergonha. Agora, aparentemente, era sinônimo de competência e inovação. A vida tinha uma forma peculiar de dar voltas completas. Roberto bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como havia se tornado costume entre eles. A parceria havia evoluído para uma amizade genuína baseada em respeito mútuo e confiança absoluta. Laila, você parece pensativa. Algum problema? Roberto se jogou na poltrona em frente à mesa dela, carregando uma pasta que parecia importante. Nada de problema. Omar Al-Said acabou de ligar de Abu Dhabi. Quer que eu palestre em uma conferência internacional sobre infraestrutura no Oriente Médio. Laila sorriu. Aparentemente, nos últimos meses me tornei uma referência no mercado dos Emirados. Roberto gargalhou. Laila, você sempre foi uma referência. Só precisou de uma oportunidade para mostrar isso novamente. Ele abriu a pasta que trouxera. E falando em oportunidades, tenho uma proposta que pode te interessar. Laila se inclinou para a frente, curiosa. Chegou uma proposta da Vale. Eles estão estruturando uma joint venture com empresas do Oriente Médio para exploração de minério no Brasil e exportação para os países árabes. É um projeto de 8 bilhões de reais. Roberto pausou para deixar o número fazer efeito. E eles querem especificamente a Mendes Engenharia como consultora, com você liderando as negociações. Laila sentiu o coração acelerar. 8 bilhões de reais seria o maior projeto da história da empresa e potencialmente um dos maiores contratos de consultoria internacional já fechados no Brasil. Roberto, isso é gigantesco. Você tem certeza de que estão falando especificamente de mim? Laila, eles disseram textualmente que querem a engenheira que impressionou Omar Al-Said e está revolucionando as parcerias entre Brasil e Oriente Médio. Roberto sorriu. Sua reputação chegou até a Vale. Laila se levantou e caminhou até a janela,
tentando processar a magnitude da oportunidade. 3 meses atrás, ela limpava banheiros executivos. Agora, a maior empresa de mineração do país queria contratá-la para o maior projeto da década. Roberto, aceitar um projeto desse tamanho significa expandir drasticamente nossa operação. Vamos precisar contratar mais engenheiros, abrir escritórios em outras cidades, talvez até no exterior. Eu sei, e estou preparado para isso. Roberto se levantou também. Laila, quando te ofereci essa oportunidade, sabia que você transformaria esta empresa. Mas nem eu imaginava que seria tão rápido e tão grande. Laila se virou para ele. Roberto, preciso ser honesta. Um projeto como esse vai atrair atenção internacional. Meu passado em Dubai, o escândalo com Khalil, tudo pode vir à tona novamente. Roberto a estudou por um momento. Laila, você está com medo? Não exatamente medo, mas preocupação. Construímos algo lindo aqui, uma reputação sólida. Não quero que o passado prejudique o que conquistamos. Roberto caminhou até ela e colocou uma mão no ombro dela de forma paternal. Leila, você enfrentou o pior que a vida pode oferecer e saiu mais forte. Perdeu tudo e reconstruiu uma carreira ainda melhor. Se alguém tentar usar seu passado contra você, vai descobrir que você não é mais a mesma mulher vulnerável de 6 anos atrás. Leila assentiu, sentindo a confiança voltando. Você tem razão. E além disso, a verdade sempre foi do nosso lado. Eu nunca fiz nada errado. Exatamente. E agora você tem uma empresa sólida, uma reputação impecável no Brasil e amigos poderosos que te apoiam. Roberto voltou para a pasta. Então, o que acha? Aceitamos o desafio da Vale? Laila olhou mais uma vez pela janela, vendo a cidade que a havia acolhido quando não tinha mais nada e que agora estava oferecendo a maior oportunidade da sua carreira. Aceitamos, mas com uma condição. Qual? Quero criar um programa de bolsas de estudo técnico para filhos de funcionários da limpeza e manutenção. Se vamos crescer, quero que nossa responsabilidade social cresça junto. Laila pausou. Sei o que é lutar para dar educação de qualidade para uma filha. Quero que outras mães não passem por isso. Roberto sorriu, mais uma vez impressionado com a generosidade dela. Feito. Vamos destinar 2% da receita líquida para bolsas de estudo técnico. Eles passaram as próximas 2 horas planejando a expansão da empresa. Discutiram a necessidade de contratar pelo menos 20 novos engenheiros, abrir um escritório no Rio de Janeiro para ficar mais próximo da Vale e possivelmente estabelecer uma representação em Dubai para facilitar os negócios no Oriente Médio. Laila, tem mais uma coisa. Roberto disse quando estavam terminando. Recebi uma ligação da TV Globo. Querem fazer uma reportagem especial sobre você para o Jornal Nacional. De faxineira a executiva. A história da engenheira que está mudando o mercado brasileiro de parcerias internacionais. Laila hesitou. Roberto, não sei se estou pronta para esse tipo de exposição nacional. Leila, querendo ou não, você se tornou um símbolo. Uma prova de que o Brasil tem talentos excepcionais e que segundas chances realmente existem. Roberto se inclinou para a frente. Sua história pode inspirar milhões de pessoas que estão passando por dificuldades. Laila pensou por um momento. Durante 6 anos, havia se escondido, envergonhada do passado e com medo do futuro. Talvez fosse hora de assumir completamente quem ela havia se tornado. Está bem, mas quero que a reportagem inclua informações sobre nosso programa de bolsas de estudo. Se vou ser um símbolo, que seja um símbolo útil. Naquela tarde, Laila teve sua primeira entrevista para a televisão nacional em 6 anos. O jornalista ficou fascinado com sua história, fazendo perguntas sobre sua trajetória em Dubai, a queda, a reconstrução no Brasil e os planos futuros. Senhora Laila, o jornalista perguntou no final, qual conselho daria para pessoas que perderam tudo e acham que não têm mais futuro? Laila pensou cuidadosamente antes de responder. Diria que às vezes precisamos descer ao fundo do poço para descobrir nossa verdadeira força. Que competência real nunca se perde, apenas fica adormecida esperando a oportunidade certa. E que segundas chances existem, mas geralmente vêm disfarçadas de trabalho duro e muita humildade. Quando a entrevista terminou, Laila se sentiu liberta. Pela primeira vez em anos,
Havia falado abertamente sobre sua história sem vergonha ou medo. Havia assumido completamente sua jornada, com todas as quedas e vitórias. Ao final do dia, quando estava organizando a mesa para ir embora, Leila encontrou uma foto que Yasmin havia dado para ela semanas antes. Era uma foto das duas no dia da mudança para o apartamento novo, poucos meses depois que ela se tornara diretora. Ambas estavam radiantes, confiantes, cheias de planos para o futuro. Ela colocou a foto ao lado de outra mais antiga, tirada no aeroporto quando chegaram ao Brasil 6 anos antes. Yasmin era uma criança assustada e Laila parecia perdida e derrotada. A transformação de ambas estava evidente. Laila sorriu, guardou os documentos na pasta e se preparou para ir para casa. No carro, ligou para Yasmin. Filha, como foi o dia na escola? Mãe, incrível! A professora de geografia comentou sobre uma engenheira brasileira que está ganhando reconhecimento internacional por projetos no Oriente Médio. Quando ela disse o nome Laila Al-Mansouri, quase gritei, essa é minha mãe! Laila riu, sentindo o coração se encher de orgulho e felicidade. Yasmin, posso te contar um segredo? Claro, mãe. Hoje aceitamos um projeto de 8 bilhões de reais com a Vale. Vai ser o maior da nossa história. Yasmin ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mãe, você é incrível. Em 3 meses, passou de faxineira para consultora de projetos bilionários. Isso é surreal. Yasmin, nada disso seria possível sem você. Você me deu força para continuar quando eu queria desistir. Me lembrou todos os dias que vale a pena lutar pelo futuro. Quando desligou, Laila estava chegando em casa. O apartamento na Vila Madalena estava iluminado, acolhedor, cheio da vida que ela havia reconstruído tijolo por tijolo. 1 ano depois da reunião que mudara tudo para sempre, Laila estava no palco principal do Centro de Convenções Anhembi, diante de uma plateia de 2.000 empresários, investidores e executivos. Era o Congresso Nacional de Engenharia e Infraestrutura, e ela havia sido convidada como palestrante principal para falar sobre parcerias internacionais e excelência em projetos de grande escala. Mas hoje não era apenas mais uma palestra. Era o dia em que ela receberia o Prêmio Engenheira do Ano, concedido pelo Conselho Regional de Engenharia, pelo trabalho excepcional que havia desenvolvido na Mendes Engenharia e pelo impacto que causara no mercado brasileiro de infraestrutura internacional. Laila ajustou o microfone e olhou para a plateia. Na primeira fileira, Yasmin estava sentada com um sorriso orgulhoso que iluminava todo o rosto. Ao lado dela, Roberto, que havia se tornado muito mais que um sócio, era praticamente um irmão mais velho. Marina, Carla, Fernando e Patrícia também estavam ali, representando a equipe que havia crescido de 15 para 250 funcionários no último ano. Há exatamente 15 meses, Laila começou, a voz firme ecoando pelo auditório. Eu trabalhava como faxineira em um edifício corporativo no centro de São Paulo. Chegava às 5 da manhã, limpava escritórios, esvaziava lixos e tentava ser invisível. Não porque tinha vergonha do trabalho, mas porque tinha vergonha de quem eu achava que havia me tornado. Um murmúrio percorreu a plateia. Mesmo quem conhecia sua história ficava impressionado com a honestidade brutal dela. Hoje, exatos 15 meses depois, nossa empresa fechou contratos internacionais no valor de 11 bilhões de reais. Criamos 400 empregos diretos, estabelecemos parcerias com 8 países e nosso programa de bolsas de estudo já beneficiou mais de 1.200 famílias. E a plateia explodiu em aplausos, mas Laila levantou a mão pedindo silêncio. Mas não estou aqui para falar sobre números. Estou aqui para falar sobre algo muito mais importante, sobre segundas chances, sobre a dignidade do trabalho e sobre como o Brasil desperdiça talentos todos os dias simplesmente porque não sabemos olhar além das aparências. Laila pausou, deixando as palavras fazerem efeito. Durante 6 anos, fui apenas mais uma estatística. Uma imigrante que buscou refúgio no Brasil, sem recursos, uma mulher de meia idade competindo por empregos com pessoas muito mais jovens, uma profissional altamente qualificada, que o mercado havia descartado por associação com escândalo. Sua voz ficou mais intensa. Quantos de vocês têm funcionários de limpeza, segurança, manutenção,
que talvez sejam ex-engenheiros, ex-administradores, ex-professores que a vida forçou a aceitar qualquer trabalho disponível. O silêncio no auditório era absoluto. Laila podia ver pessoas na plateia olhando umas para as outras, claramente refletindo sobre a pergunta. Eu tive sorte, muita sorte. Estava no lugar certo, na hora certa, quando uma crise forçou meu chefe a descobrir quem eu realmente era. Laila olhou diretamente para Roberto. Mas quantos talentos excepcionais estão escondidos nos nossos próprios escritórios, esperando apenas uma oportunidade de mostrar seu valor? Laila contou então sua história completa. A carreira em Dubai, o escândalo que não era culpa sua, a volta ao Brasil, os anos de limpeza e, finalmente, a oportunidade que mudou tudo. Falou sobre o medo, a vergonha, a sensação de inutilidade, mas também sobre resistência, esperança e a importância de nunca desistir completamente de si mesmo. A lição mais importante que aprendi, Laila disse, se aproximando do final da palestra, é que competência real nunca se perde. Pode ficar adormecida, escondida, subutilizada, mas está sempre ali, esperando a chance de ressurgir. E que às vezes, para encontrar essa chance, precisamos aceitar começar do zero, trabalhar duro e manter nossa dignidade intacta independente do que estivermos fazendo. A plateia se levantou em uma ovação que durou 8 minutos. Laila viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas. Viu executivos obviamente emocionados. Viu jovens engenheiros tomando notas como se cada palavra fosse preciosa. Depois da palestra, durante a cerimônia de premiação, Laila subiu novamente ao palco para receber o troféu de Engenheira do Ano. O presidente do Conselho Regional leu uma citação que a fez corar. Laila Hassan Al-Mansuri representa o melhor da engenharia brasileira. Competência técnica excepcional, visão estratégica internacional, responsabilidade social genuína e uma capacidade extraordinária de transformar a adversidade em oportunidade. Em 15 meses, ela não apenas reconstruiu sua própria carreira, mas revolucionou o mercado brasileiro de infraestrutura internacional e inspirou milhares de profissionais em todo o país. Quando Laila segurou o troféu, pesado e elegante, sentiu que estava segurando muito mais que um reconhecimento profissional. Estava segurando a prova física de que a vida realmente oferece segundas chances para quem tem coragem de agarrá-las. Após a cerimônia, houve um coquetel onde Laila foi abordada por dezenas de pessoas. Executivos querendo parcerias, jovens engenheiros pedindo conselhos, jornalistas querendo entrevistas. Mas as conversas que mais a tocaram foram com funcionários de diversos setores que se aproximaram para contar suas próprias histórias de recomeço. Senhora Laila, disse uma mulher de 45 anos, sou gerente de RH de uma multinacional. Depois de ouvir sua palestra, vou revisar nossos processos de contratação. Quantos talentos talvez estejamos perdendo por preconceito? Um jovem executivo se aproximou nervosamente. Laila, minha mãe é diarista há 15 anos, mas tem formação em contabilidade. Há muito tempo não consegue emprego na área. Sua história me fez perceber que talvez eu possa ajudá-la de uma forma diferente. Era exatamente o impacto que Laila esperava causar. Mais tarde naquela noite, Laila, Yasmin e Roberto jantaram juntos em um restaurante elegante para comemorar. A conversa fluía entre planos futuros, memórias dos últimos meses e reflexões sobre como tudo havia mudado. Mãe, Yasmin disse durante a sobremesa, hoje percebi uma coisa. Você não apenas reconstruiu sua carreira, você se tornou uma pessoa ainda melhor do que era antes de tudo desmoronar. Leila olhou para a filha surpresa. Por que você acha isso? Porque antes, em Dubai, você era competente e bem-sucedida, mas talvez um pouco distante da realidade de quem luta para sobreviver. Agora você é competente, bem-sucedida e completamente conectada com as dificuldades das pessoas comuns. Yasmin pausou. Você usa seu sucesso para ajudar outros. Isso é muito mais poderoso. Roberto assentiu. Yasmin tem razão. Laila, você se tornou não apenas uma engenheira excepcional, mas uma líder que entende responsabilidade social de verdade. Laila sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Vocês dois são a razão pela qual consegui chegar até aqui. Yasmin, você me deu propósito nos momentos mais difíceis. Roberto, você me deu a oportunidade quando ninguém mais daria. E você,
Roberto respondeu. Transformou essa oportunidade em algo muito maior do que eu jamais imaginei possível. 2 semanas depois, Laila estava em Dubai, no escritório da Al Futtaim Construction, assinando um contrato para estabelecer uma joint venture permanente entre as duas empresas. A Mendes Engenharia abriria escritório em Dubai e a Al Futtaim estabeleceria operações permanentes no Brasil. Estava voltando ao prédio onde trabalhara 8 anos antes, mas não como a funcionária que havia sido demitida em desgraça. Estava voltando como CEO de uma das principais empresas de engenharia da América Latina, fechando negócios internacionais como igual. O atual CEO da Al Futtaim, um homem que havia sido seu colega anos antes, observava a assinatura com admiração evidente. Laila, quando soubemos que você estava reconstruindo sua carreira no Brasil, sabíamos que era questão de tempo até você voltar ao topo, mas nem imaginávamos que seria de forma tão espetacular. Senhor Ahmed, muito disso só foi possível por causa das lições que aprendi aqui. A Al Futtaim me ensinou muito sobre excelência em engenharia. Laila, em 15 meses você provou que o Brasil tem alguns dos melhores talentos de engenharia do mundo. Estamos ansiosos para expandir nossa presença na América Latina. Quando Laila saiu do escritório da Al Futtaim, caminhou pelas ruas de Dubai, onde havia morado por 15 anos. Era estranho estar de volta, mas não como a refugiada quebrada que havia partido 6 anos antes. Estava voltando como uma executiva respeitada, fechando negócios internacionais, representando o Brasil nos mais altos níveis corporativos. Ela passou pelo prédio onde morava com Khalil, agora ocupado por outras pessoas. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de tristeza. Era nostalgia pela pessoa jovem e ambiciosa que havia sido, mas também gratidão pela mulher mais sábia e forte que havia se tornado. Naquela noite, em seu hotel, Laila recebeu uma ligação inesperada. Era Khalil, que havia sido solto da prisão 2 semanas antes. Laila, vi as notícias sobre você. Estou impressionado com o que conseguiu. Laila respirou fundo antes de responder. Khalil, o que você quer? Quero me desculpar. Por tudo. Por ter destruído nossa vida, por ter colocado você e Yasmin em uma situação impossível. A voz dele soava genuinamente arrependida. E quero que saiba que estou orgulhoso da forma como você reconstruiu tudo. Laila ficou em silêncio por um momento. Durante 6 anos, havia imaginado esse momento. Agora que chegara, percebia que não precisava mais dele. Khalil, aceito suas desculpas, mas nossa vida juntos terminou há muito tempo. Espero que você encontre seu próprio caminho. Laila, eu... Posso perguntar uma coisa? Você é feliz agora? Laila olhou pela janela do hotel, vendo as luzes de Dubai brilharem na noite. Sou mais feliz do que jamais fui, Khalil. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Quando desligou, Laila se sentiu completamente liberta do passado. Khalil era apenas uma memória agora, uma lição aprendida, um capítulo fechado. No voo de volta ao Brasil, Laila revisou os documentos do novo contrato e planejou os próximos passos da expansão internacional. A Mendes Engenharia estava se tornando uma das principais empresas de infraestrutura da América Latina, com escritórios no Brasil, Dubai, e planos para abrir operações no México e Colômbia. Mas mais importante que o crescimento empresarial, Laila sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito: usar seu sucesso para criar oportunidades para outros, quebrar preconceitos sobre valor profissional e provar que segundas chances realmente existem. Quando o avião pousou em São Paulo, Yasmin estava esperando no aeroporto com um buquê de flores e um sorriso que iluminava todo o terminal. Mãe, bem-vinda de volta à sua verdadeira casa. Laila abraçou a filha, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas sucesso profissional, mas paz interior. Ela havia passado de faxineira invisível a executiva internacional respeitada, mas mais importante, havia se tornado um exemplo vivo de que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de agarrá-la. Laila Hassan Al-Mansouri não era mais a mulher que havia perdido tudo em Dubai. Era a mulher que havia reconstruído tudo no Brasil e que agora estava pronta para conquistar o mundo novamente, mas desta vez nos seus próprios termos, com sua própria força e com a sabedoria que só vem de quem já tocou o fundo e encontrou forças para subir. A jornada de volta ao topo estava completa.
E o futuro, pela primeira vez em anos, parecia infinitamente promissor. Fim da história.